Amitiers, temos novidades, que soem as trombetas e rufem os tambores. Quem não se lembra da doutora Xiselma Camargo, que esteve conosco nos episódios de Misoginia e Felicidade? Claro que todo mundo lembra dela. Pois então, a gente adorou tanto essa parceria que a gente resolveu oficializá-la. A partir de agora, periodicamente, o Amitié Talks vai se transformar num Amitié com X. E então, para abrir os trabalhos, eu sou o Dr. César Isaac. E eu sou Xiselma Camargo. E você está no Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Hoje com a X. X. Talvez o assunto mais comentado nas últimas semanas seja a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ao menos 173 pessoas morreram e 38 ainda estão desaparecidas. 463 dos 497 municípios do estado foram de alguma forma afetados pelas enchentes. Ao todo, são mais de 2,3 milhões de pessoas atingidas. E em meio a tanta desolação, a gente viu cenas de dor, perda, desesperança, mas também a gente viu bebês sendo resgatados de telhados por helicópteros ou carregados dentro de mochilas. O resgate do cavalo Caramelo, que passou dias em pé no cume de um telhado. Essa é uma das coisas que tem chamado muito a atenção de todas as pessoas no Brasil e no mundo: a solidariedade. Mais de 50 mil voluntários se dispuseram a ajudar e se inscreveram na Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu milhares de contatos de profissionais da área da saúde, entre médicos, enfermeiros, psicólogos, prontos a dedicar seu tempo para atender as vítimas que foram obrigadas a deixar suas casas. O SOS Enchentes do Rio Grande do Sul declara na sua página de internet que alcançou uma doação via Pix de aproximadamente 122 milhões de reais até o começo do mês de junho. As doações partiram de todos os 27 estados brasileiros, seja por meio dos governos estaduais, das prefeituras ou das organizações da sociedade civil. A ajuda também veio do exterior. Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Uruguai já deram apoio ao Rio Grande do Sul, enviando recursos financeiros e até equipamentos para bombear a água. Celebridades internacionais como a atriz americana Viola Davis, a cantora Beyoncé e as bandas de rock Metallica e AC/DC chamaram a atenção para a tragédia e divulgaram canais de doação das redes sociais. E agora que as águas baixaram, uma nova etapa desse processo de ajuda humanitária vem acontecendo para a limpeza e contabilização de prejuízos. Depois disso, ainda tem a terceira fase, que é a de reconstrução do Estado, e a ajuda de todo o Brasil ao Rio Grande do Sul está sendo e vai continuar a ser fundamental em todas as etapas. Principalmente porque agora, mesmo tendo parado a chuva, já existem notícias de novos episódios, voltou a chover em Porto Alegre, o Rio Guaíba voltou a encher, ou seja, a preocupação é geral e parece que não acaba nunca. Daí, X, a primeira questão: como a gente pode definir solidariedade? A solidariedade é um conceito complexo com raízes que se entrelaçam em diversas áreas do conhecimento, desde a filosofia, a psicologia, a sociologia, até a antropologia e a fraternidade. A solidariedade vai além de um sentimento, é uma atitude política e ética. E por mais que tentemos falar sobre solidariedade, as palavras não são suficientes para expressar a beleza de um gesto humano quando o nosso semelhante mais precisa. Partimos do princípio que nós humanos somos seres sociais, acostumados, portanto, a viver em convívio, vivemos em comunidade e em grupo. E uma das forças motrizes por trás da solidariedade, César, em situações de emergência, com certeza é a empatia. A empatia é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Desempenha um papel fundamental na motivação para ajudar. Quando testemunhamos o sofrimento dos outros, nossa capacidade de nos colocar no lugar deles e imaginar suas dificuldades pode nos levar a agir em seu benefício. Mas César, me responde uma pergunta. Você tem ideia por que é bom ser bom? X, eu vou me arriscar a dizer que a bondade é um dos sentimentos mais generosos que uma pessoa pode ter.
Ser justo ou bom gera mecanismos que fazem com que diferentes partes do nosso cérebro sejam acionadas quando a gente pensa em ajudar alguém. Essas áreas cerebrais são aquelas relacionadas à empatia, por exemplo, o lobo frontal, que fica na região da testa. Mas a empatia também está ligada a neurotransmissores como a serotonina, responsável pela sensação de bem-estar, e a ocitocina, que estimula a criação de vínculos afetivos. Quando a gente faz algo de bom para alguém, a gente sente um bem-estar simplesmente por estar ajudando. Esse bem-estar está ligado àqueles neurotransmissores. Quando eu me sinto satisfeito por ter ajudado uma pessoa, meu cérebro produz dopamina. Isso reforça a sensação de prazer e bem-estar. E o mais interessante é que isso é um aprendizado. A gente não nasce querendo ajudar os outros, a gente desenvolve essa capacidade. A cultura onde eu estou inserido vai me ensinar quais são os meus valores. Concorda, X? Sim, e além da empatia, a identidade social também desempenha um papel importante na solidariedade em momentos de crise. A teoria da identidade social postula que nos identificamos com certos grupos sociais e tendemos a favorecer esses grupos em detrimento de outros. Em situações de emergência, as pessoas muitas vezes se unem em torno de uma identidade compartilhada, seja nacional, étnica, religiosa ou comunitária. Essa identificação comum fortalece os laços sociais e pode motivar as pessoas a ajudarem umas às outras em tempos de necessidade. O comportamento solidário pode ser gerado por diversas razões, desde a necessidade de fazer algo que seja politicamente correto, até ações que passam pelo processo de empatia e envolvem compaixão e compreensão dos sentimentos do outro e um propósito genuíno em contribuir sem esperar algo em troca. O interessante, César, é que a psicologia evolutiva sugere que a solidariedade em momentos de crise pode ser uma expressão de nossos instintos de sobrevivência. Em um ambiente ancestral, a cooperação e a colaboração eram essenciais para enfrentar ameaças comuns como predadores ou escassez de recursos. Da mesma forma, em situações de desastre, a cooperação e a ajuda mútua podem aumentar as chances de sobrevivência e recuperação. Quando a pessoa se vê diante de um grande risco, lembra que a morte existe e, para afastar essa ideia, passa a lutar pela vida de um parente, do vizinho e até de quem não conhece. Os nossos sentimentos de sobrevivência afloram em toda essa extensão, do atingido diretamente ao atingido indiretamente. Então, nosso humanitarismo aflora. Nós vamos nos identificar e vamos tentar ajudar. De alguma forma, eu estou me ajudando, combatendo a minha impotência. Interessante, né, César? Muito. A psicanálise sugere que a solidariedade também é impulsionada por um desejo inconsciente de aliviar a própria dor. Ao ajudar o outro, aliviamos de forma simbólica a nossa própria angústia e sofrimento. Mas, para além dos mecanismos neuroendócrinos, o que leva uma pessoa a ter atitudes solidárias? No ponto de vista da psicologia, no que se refere à solidariedade, há na natureza humana uma necessidade de ser bem visto pelos outros, de pertencimento a grupo ou sociedade, de conexão e busca por aceitação externa. Esse movimento interno, de se colocar no lugar do outro, provoca a solidariedade, que se concretiza na ação de tentar ajudar, amenizar ou diminuir a dor ou a necessidade de alguém. A atitude solidária é a doação de si, um desprendimento seja de ordem afetiva, emocional ou material. É uma forma de exercitar a empatia e tentar manter o olhar de afeto sobre as necessidades de outras pessoas. Mas e quando as nossas intenções, por qualquer motivo, não se concretizam? Como é que a gente fica? A gente é invadido por sentimentos de impotência, incapacidade e culpa? É claro, César, o sentimento de impotência aparece em situações que não estão sob nosso controle, sobre o que aconteceu, sobre a resolução e a mudança de tal problema. Esse tipo de situação desperta várias emoções e sentimentos, um certo desconforto e até uma culpa em estarmos seguindo a nossa vida normalmente, enquanto sabemos que uma tragédia está acontecendo. É importante entender e aceitar que todos nós somos impotentes de alguma forma, e diante desses sentimentos e sensações, é importante buscar identificar o que nos torna impotente e também o que conseguimos fazer, até onde os nossos braços alcançam.
sejam por ajuda financeira, doações, divulgação, oração ou voluntariado, é importante entendermos o tamanho do nosso alcance. Sempre haverá pessoas que conseguem fazer mais que a gente e pessoas que conseguem fazer menos que a gente. Precisamos entender que, quando fazemos o que podemos, estamos agindo dentro do nosso limite, dentro do que é possível para nós. E, sobretudo, César, entender que não temos controle sobre fenômenos da natureza e nem sobre a resolução total dessa situação. Muitas vezes, resolver uma situação não é mudá-la por completo. É sim agir até onde conseguimos, é aceitar nossas limitações com os olhos da compaixão e da nossa própria solidariedade. Seguir a nossa rotina não nos faz menos solidário. É, sobretudo, compreender que também estamos falando sobre a nossa própria saúde mental. Se desligar em algum momento do dia de certas notícias é extremamente importante para que você também tenha o espaço do seu autocuidado. Não há possibilidade em cuidar do outro se não cuidarmos de si mesmo primeiramente. Fica a dica, pessoal. E boa dica, hein? Aliás, Amichers, dado que a gente não nasce solidário, mas aprende a ser, essa situação terrível deve nos servir de lição para continuar exercendo a nossa empatia no dia a dia, sem precisar de catástrofes para nos despertar. E aqui ficam algumas dicas. Primeiro, lembre-se que todos nós somos iguais. Esqueçam rótulos, ignorem gênero, raça, etnia, origem, idade, orientação sexual, religião ou qualquer outra característica usada muitas vezes para discriminar. Tenham em mente que os seres humanos dependem uns dos outros. Daí, muitas vezes, a solidariedade pode ser praticada apenas com coisas que não custam nada, como tempo e ouvido. Escutar as demandas do outro, principalmente as mais complexas, pode aliviar o fardo. Além disso, é possível ter visões diferentes de como ajudar apenas compreendendo a real necessidade das pessoas. Algumas atitudes se tornam tão rotineiras que a gente pode nem perceber que elas fazem diferença na vida de outras pessoas, tipo tomar um banho ou trocar um absorvente. Parecem atitudes banais, mas muitas pessoas nessa situação nem têm acesso a esses detalhes. Lembrem-se, Amichers, você certamente possui algum dom ou alguma habilidade que pode fazer a diferença, inclusive sendo parte da sua profissão. Então, que tal reservar momentos do mês ou do ano para compartilhar essa experiência com quem necessita? A solidariedade deve ser um comportamento altruísta, ou seja, você deve exercê-la sem esperar algo em troca. Seu desejo de ajudar o próximo deve ser genuíno e pode, inclusive, ser feito no anonimato. Não seja solidário somente por likes e retweets. É isso aí, Amichers. Esse foi o nosso primeiro Amitié com X. Eu tenho certeza que vocês amaram tanto ouvir esse episódio quanto nós amamos prepará-lo para vocês. Então, fiquem certos, essa parceria vai continuar. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Hoje, com a participação da psicóloga doutora Xiselma Camargo. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube, no Google Podcasts, no Castbox ou no Apple Podcasts. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais e não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.